Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. É muito bom ter você novamente nesse espaço. Eu espero que nessa reflexão desta manhã Deus esteja abençoando a sua vida, esteja falando realmente aí ao seu coração. Querido irmão, querida irmã, nós vamos hoje refletir sobre um texto conhecido da palavra do Senhor que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e versículo 1 e versículo de número 2. Acompanhe por gentileza a leitura. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, conforme nós podemos inferir lá do primeiro versículo, logo no primeiro versículo desse texto. E essa passagem bíblica que nós lemos é um reflexo de algo que acontecia também lá no Oriente Próximo a Israel. Algumas outras culturas tinham provérbios semelhantes a esse que nós acabamos de ler. E o que é essa ideia de lançar o pão sobre as águas? É que você faça uma boa ação, joga essa boa ação no rio, e se porventura o rio vier a secar, você vai achar essa boa ação. Isso, meus queridos, é uma ideia de que o que você faz de bom, nos transmite uma ideia, né? Que aquilo que você faz de bom volta para você. Talvez não haja uma reciprocidade do ponto de vista humano, porque a gente sabe que o ser humano tem suas limitações. Recebe um favor e nem sempre retribui esse favor. Mas há leis espirituais que regem a nossa existência e podem até ser sintetizadas em outros provérbios, em outros adágios que diz: nós colhemos aquilo que plantamos. E se alguém planta amor, planta solidariedade, planta qualquer outra boa ação, certamente a vida dará isso de volta. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 5, conta a história de um homem chamado Cornélio. E a passagem bíblica diz o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas esmolas e suas orações subiram como oferta memorial diante de Deus. Nós podemos ver, meus queridos, que as boas ações que Cornélio executava talvez não tivessem para ele um retorno material, não tivesse para ele um retorno humano, um reconhecimento humano. Embora as pessoas aqui, a gente possa ver na passagem bíblica, que identificava essa personalidade piedosa de Cornélio, bem como a da sua família, talvez essa fosse a recompensa humana. Mas há algo aqui muito especial nesse texto. Essa ação de Cornélio agradava a Deus. Certa vez, perguntaram a Dom Helder qual era a melhor parte do pão. E Dom Helder respondeu: a melhor parte do pão é o dividir. Meus queridos, nesta hora tem um sentimento que ele deve nos unir. Não importa se somos protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, não importa qual é o nosso credo. Nós devemos ser unidos pelo sentimento da solidariedade. Nós temos um projeto batista chamado Cristolândia, que continua suas atividades, é claro que agora num formato diferente, até para preservar os missionários que lá trabalham, os voluntários que lá trabalham, mas ele tem um projeto que está funcionando de assistência às pessoas que estão em situação de risco. Distribuição de alimentos, distribuição de materiais de limpeza, de higiene pessoal e coisas semelhantes. Se Deus tem tocado no seu coração para ajudar alguma instituição, e você enxerga que a Cristolândia é essa instituição, faça a sua oferta, faça a sua ajuda, faça com que o seu donativo chegue a esse lugar. Porém, se você tem perto da sua casa uma ação da Igreja Católica, um trabalho do Centro de Umbanda, um sopão do Lar Espírita, e Deus está te incomodando também para contribuir com esse lugar, faça isso.
Muitas vezes essas outras organizações, ou melhor, essas organizações de outros grupos religiosos, eles já têm uma logística pronta que às vezes ainda não temos. Eles já têm o pessoal para preparar o material, para fazer a divisão correta, para fazer o preparo, muitas vezes, até mesmo quando é um alimento para ser distribuído pronto. E às vezes a gente não tem isso, e ele já tem. E se Deus está tocando no seu coração para ajudar, vá lá e dê o seu donativo, que com certeza esse alimento ele vai chegar a pessoas que estão precisando. Essa vestimenta, esse material de higiene pessoal vai chegar a pessoas que estão precisando. É isso que fala esse texto que nós lemos. É disso, né, que fala esse texto que nós lemos. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrarás. Porque Deus está olhando tudo que nós fazemos. Que possamos, meus queridos, nos revestir nesse momento de solidariedade, de amor, podemos unir forças para vencer algo que está acontecendo sobre todos nós. Está afetando não só a minha família, como também a sua, a família daquela pessoa que está próxima a nós. E se você tem como ajudar, faça isso. E eu tenho certeza que Deus vai fazer multiplicar dentro da sua casa e não vai te faltar nada e vai com certeza vai alimentar também no seu coração aquele sentimento: eu consegui fazer algo bom por alguém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã.